Então vamos para a questão 3 da lista 7. A força F2 de módulo de 8 newtons na direção norte age sobre um corpo de massa m igual a 1 kg. Observa-se que o corpo tem uma aceleração de módulo A igual a 10 metros por segundo ao quadrado em uma direção θ igual a 60 graus. Como ilustra na figura, determine o módulo e a direção da força F1. Se tiver barulho, ignore que é o meu cachorro. Agora eu tenho um cachorro e... enfim... foco na questão. Para a resolução desses problemas, a partir de agora, a gente tem que desenhar o diagrama de corpo livre. E nesse caso aqui, a gente tem que escolher o sistema de coordenadas. Vamos usar o padrão mesmo, que é x, y, dessa forma aqui. X, y. Tá. A gente meio que considera como se essa massa fosse aqui no centro e desenha as forças que atuam sobre esse corpo de massa M. Nesse caso a gente tem a força F2 que está atuando aqui para cima. F2 tem essa aceleração que está atuando dessa forma aqui, formando um ângulo de 60 graus com o eixo Y. Esse aqui tem que se atentar a isso, que fica diferente na hora de fazer os cálculos. E a gente tem uma força F1 que está apontando para cá. E tem um ângulo, esse ângulo aqui, chama ele de alfa mesmo. E esse ângulo aqui de 60, chama ele de θ. Pronto, a gente tem esse daqui. Esse é o diagrama de corpo livre. A partir daqui, vai simplesmente aplicar a segunda lei de Newton, que é força igual a massa vezes aceleração. Daqui, o que a gente tem? A gente sabe que essa força aqui é a força resultante. E a força resultante é o somatório das forças que atuam naquilo. E aí a gente tem que a força resultante... ela, como é o somatório das forças, força resultante vai ser igual a F1 mais F2. Esse é o somatório das forças, que é igual a massa vezes aceleração. E o que a gente pode fazer aqui? A gente pode escrever isso aqui em termos de x e em termos de y, mas a gente tem que primeiro decompor esses vetores aqui. Para o vetor aceleração, que tem esse detalhe aqui do 60, ele não está abrindo, tipo, como usualmente a gente faz assim, né? Ele está meio que indo ao contrário. Então, para decompor esse vetor aceleração, teria aqui a aceleração em x e a aceleração em y, que ficaria esses dois vetores, esse aqui e esse aqui. A gente vai ter o seguinte: a aceleração em x vai ficar, imagine que assim, você pode pensar dessa forma, como para o x a gente faz cosseno para o x e seno para o y, como está ao contrário, é só fazer o contrário. A aceleração em x vai ficar a aceleração vezes seno de 60, e a aceleração em y vai ficar a aceleração vezes cosseno de 60. Pronto, a gente tem já decomposta a aceleração em x e a aceleração em y. Aí dessa fórmula aqui que a gente tem, a gente vai fazer a força resultante em x e em y. Para x, o que a gente tem atuando aqui? A gente tem a aceleração em x e a gente tem a força F1 em x também aqui. Imagino que a gente pode decompor também. Mas como a gente não sabe nada sobre essa força, não vamos decompor ela, porque é justamente o que a questão pede: o módulo e a direção da força F1. Então, a princípio, não vamos mexer nessa força aqui agora. Mas na fórmula ela vai ficar o seguinte: para x a gente tem o que? F1, somente F1, F2 é exclusivamente aqui pertencente ao eixo Y, então a única força atuando no eixo X é F1, é igual a massa vezes a aceleração em X.
que a gente já tem esse valor também, que é A vezes seno de 60. Então a gente pode a gente tem o valor da massa, a gente tem o valor da aceleração, e a gente sabe encontrar o valor de seno de x, então a gente já vai encontrar a força 1 em x, que vai ficar a massa, que é 1 kg, vezes a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o seno de 60. Ups. A força 1 em x vai ficar igual a 8,66 newtons. A gente vai fazer essa mesma coisa agora para y. O que a gente tem? Atuando aqui em y, a gente tem F1, quando a gente decompõe para y. Então a gente tem a força 1 em y mais a força 2, que é essa daqui, em y, vai ficar sendo igual a massa vezes a aceleração em y. Então tá, a partir daqui a gente quer encontrar justamente a força em y para completar aqui. Então vamos isolar a força 1 em y, vai ficar igual a massa vezes a aceleração em y, menos F2 em y. F1 em y vai ficar igual a 1 vezes 10 vezes cosseno de 60 menos 8. Aqui vai dar exatamente menos 3 newtons. A gente tem aqui os valores da força 1, tanto para y quanto para x, como se fossem essas forças decompostas. Aí, para encontrar justamente a intensidade, o módulo dessa força. Aí, para encontrar o módulo dessa força, a gente vai fazer o seguinte: F1 vai ficar igual a raiz de 8,66 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. F1 vai ser igual a 9,16 newtons. Esse é o módulo da força F, sendo que a questão também pede o ângulo que essa força forma com o eixo y, que é justamente esse ângulo aqui que a gente chamou de alfa. Quando a gente decompõe essa força 1 aqui, tanto para x quanto para y, a gente encontraria dois vetores, né? Um aqui no eixo x, F1 em x, que a gente até já tem o valor dele, e para y ficaria para cá, F1 em y, a gente também até tem esse valor. Você vê que é negativo, que é para baixo, ó, menos 3 newtons, enfim. Aquela mesma coisa que a gente já fez nas outras questões, que é justamente formar aqui um triângulo retângulo. Aqui vai ser F1, aqui vai ser F1 em y, aqui F1 em x. A gente sabe que tangente desse ângulo alfa vai ser igual a cateto oposto sobre cateto adjacente desse com relação a esse ângulo aqui, alfa. Esse aqui, só para não perder muito espaço, eu vou só substituir. Cateto oposto, F1y, cateto adjacente, F1 em x. Aquela mesma coisa que a gente já aprendeu, que a gente quer encontrar esse ângulo, passa o tangente para o outro lado. Quando passa o tangente para o outro lado, vai ficar alfa igual a tangente a menos 1 de F1 em y dividido por F1 em x. E aí, só substituindo aqui os valores, não é? F1 em y é menos 3, F1 em x é 8,66. Isso daqui vai dar igual a menos 19,1 graus. Então a gente encontrou os dois itens que a questão pediu: a força, o módulo da força e o ângulo que ela forma com o eixo x.